Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Beatriz e eu tô aqui hoje para que a gente possa conversar um pouquinho sobre prescrição e decadência. Não quero que vocês se assustem, porque realmente prescrição e decadência à primeira vista podem assustar, as pessoas costumam não gostar desses dois temas, mas eu tô aqui para desmistificar esse assunto e para mostrar para vocês como é lógico, como é racional, como é intuitivo e a gente vai conseguir aprender sem maiores problemas. A primeira aula que a gente faz esse curso, portanto, vai ser uma aula de apresentação do tema que a gente chamou de delineamentos gerais. Então, a primeira coisa que eu queria conversar um pouquinho aqui com vocês é sobre algumas premissas aplicadas pelo Código Civil de 2002 para a compreensão de alguns institutos jurídicos. A gente sabe, né, que o Código Civil ele foi idealizado sobre três grandes premissas. Vocês que assistem aqui o Trilhante, acompanham a gente, sabem que a gente sempre insiste nisso quando a gente vai falar sobre assuntos afeitos ao direito civil. Então a gente tem o princípio da eticidade, o princípio da sociabilidade e a premissa, por último, da operabilidade. E hoje, quando a gente for conversar um pouquinho sobre prescrição e decadência, a gente vai se atentar principalmente a esta premissa, que é a premissa da operabilidade. Mas, Bia, o que significa operabilidade? A operabilidade, gente, nada mais é do que a possibilidade de se utilizar o Código Civil como instrumento para a resolução de casos concretos. Então, o Código Civil ele vem justamente com esse objetivo de facilitar as relações jurídicas. E quando a gente fala de prescrição e decadência, o objetivo, né, portanto, a função da premissa da operabilidade sob a ótica da prescrição e decadência é justamente garantir segurança às relações jurídicas, né, diminuindo, né, ou atenuando, pelo menos, a possibilidade de discussões, né, que podem vir a ocorrer em virtude da insegurança, da incerteza das relações jurídicas. Então, sempre que a gente pensar, portanto, em prescrição e decadência, a gente vai pensar, bom, são dois institutos que vão ter como objetivo diminuir, amenizar as incertezas jurídicas, as incertezas que possam permear as relações jurídicas, tanto reais quanto obrigacionais, assim por diante, relações jurídicas de maneira geral. Só que a prescrição e a decadência, elas têm alguns elementos, né, que são característicos destes dois institutos. Quais são estes dois elementos? Bom, gente, os elementos que são, inclusive, em comum a esses dois institutos são o decurso do tempo e a inércia do titular no exercício de um direito. Então, quando a gente pensa sempre no decurso do tempo, a gente pensa em determinado lapso temporal que vai correr da realização de um ato e assim por diante, é um decurso do tempo, é um lapso temporal, então o tempo está correndo sem que eu exerça um direito que é facultado a mim. Então são esses dois requisitos e a gente vai especificar um pouquinho melhor agora nas próximas aulas. Antes disso, e agora nessa aula como parte desse delineamento geral, desse aspecto geral dos institutos da prescrição e da decadência, eu vou começar a falar um pouquinho para vocês sobre a teoria do professor Agnello Amorim Filho. Por quê? Quando a gente pensa na prescrição e na decadência, eram institutos que já existiam no Código Civil anterior, no Código Civil de 1916, mas no Código Civil atual, no Código Civil de 2002, em virtude de algumas premissas que foram adotadas, como eu disse, da operabilidade, em virtude até mesmo da importância, né, que esses institutos passaram a ter, em virtude de se garantir, de se assegurar a certeza das relações jurídicas, muitos estudiosos passaram a se questionar, mas prescrição, decadência, qual é a diferença entre um, qual é a diferença entre outro, quais são as hipóteses de atuação, já que os pressupostos são iguais, né, o decurso do tempo e a inércia do titular em exercer o direito. E aí o professor Agnello Amorim Filho, ele trouxe um estudo que já data de alguns anos, mas que permanece extremamente atual e que é utilizado, inclusive, como parâmetro para se determinar as diferenças entre a prescrição e a decadência. Parâmetro esse que é, inclusive, utilizado nos próprios concursos, que é questionado, cobrado nos próprios concursos e, enfim, provas que vocês vão enfrentar aí pela frente. Então, eu trago para vocês, de maneira simplificada, a teoria do professor Agnello Amorim Filho. Bom, de acordo com o professor Agnello Amorim Filho, a gente tem dois, e aí ele fala isso, né, baseado na teoria de Chiovenda, em que ele fala assim, bom, existem diferentes tipos de direito, então existem direitos que são direitos a uma prestação, que são direitos subjetivos, mas existem direitos que não são a uma prestação, que são direitos sem prestação, que são os direitos potestativos. Então essa diferenciação que o próprio Chiovenda faz entre direitos a uma prestação, que são os direitos subjetivos, e direitos potestativos, que são direitos basicamente de modificar, extinguir, de influir na esfera alheia, são direitos que são distintos entre si. Essa é a primeira premissa de que parte o professor Agnello Amorim Filho. Bom, existem direitos a uma prestação, direitos, portanto, subjetivos, e existem direitos que não são a uma prestação, mas são direitos de interferir em uma esfera alheia, que são os direitos, portanto,
potestativos. Essa é a primeira premissa que parte o professor Agnello Amorim Filho. E a segunda premissa é que o próprio Código de Processo Civil e a processualística civil de maneira geral traz pra gente, né, uma teoria da tripartição ou da classificação ternária das ações. E essa classificação ternária das ações, essa teoria, ela nos diz o quê? Que existem três principais naturezas, né, três principais espécies de ações. Existem as ações constitutivas, existiriam as ações declaratórias e existiriam as ações condenatórias. E aí, o que isso vai influir, né? A primeira premissa, que é com relação à classificação dos direitos, se relaciona a essa segunda premissa, que é com relação à classificação das ações. Bom, o professor Agnello Amorim Filho, ele conclui o seguinte, que sempre que eu estou diante de uma ação condenatória, sempre que eu posso, portanto, pleitear a condenação de uma pessoa, é porque eu tenho porque eu vou exercer um direito subjetivo, e eu tenho, portanto, a pretensão de cobrar do terceiro, ou da contraparte com a qual eu me relacionei juridicamente, eu posso exigir dessa contraparte o cumprimento de uma obrigação. Então, se eu tenho um direito a uma prestação, vamos pensar então no contrato de mútuo. Se eu tenho eu prometi, eu entreguei um dinheiro para a pessoa, eu emprestei o dinheiro para a pessoa e a pessoa se comprometeu a devolver o dinheiro para mim após um lapso temporal, após um determinado prazo que foi estabelecido pela gente no contrato. Portanto, pela minha parte, que sou credora, nasce, a partir da formação do vínculo jurídico, um direito subjetivo, que é um direito à prestação. É um direito de exigir desta pessoa, dessa contraparte, contratante, que me entregue o dinheiro, objeto dessa nossa relação contratual. E o que acontece? A ação que eu vou intentar, portanto, é uma ação condenatória. Eu quero que o juiz, ao fim do meu processo, ele me dê uma sentença condenatória que condene a contraparte ao pagamento do valor emprestado, mais juros e assim por diante. O que vai acontecer? Diante desta relação, diante de um direito subjetivo em que eu pleiteio uma ação condenatória, uma sentença de mérito que condene a contraparte ao pagamento, eu vou ter, nesse caso, a prescrição. Aplica-se, portanto, a prescrição nas relações em que surja para uma das partes um direito subjetivo, um direito de prestação, mediante a qual a pessoa vai intentar, por meio do judiciário, uma sentença de mérito condenatória. Então, gente, se caso haja o decurso do prazo sem que eu exerça esta minha pretensão à cobrança, tratar-se-á de uma prescrição, né? Tratar-se-á de uma conduta de prescrição, de um caso de prescrição. Caso contrário, ocorrerá quando eu estiver falando sobre os direitos potestativos, que são esses direitos de interferir na esfera alheia, essa possibilidade de extinguir, de modificar, de transformar a esfera alheia. E aí, nesse sentido, eu vou pleitear, quando eu vou ao judiciário, eu vou pleitear não mais uma sentença condenatória, mas eu vou pleitear uma sentença constitutiva. E aí, nesse sentido, quando eu tenho, portanto, o direito, né, de interferir na esfera alheia, quando eu tenho, portanto, um direito potestativo, quando eu ingresso no judiciário, eu ingresso a fim de que eu tenha uma sentença, portanto, de mérito constitutiva. E como, portanto, conclusão do professor Agnello Amorim Filho, diante, portanto, de um direito potestativo, em que eu pleiteio uma sentença constitutiva, em que eu pleiteio, portanto, uma ação constitutiva, em que eu ingresse com uma ação constitutiva, o resultado será que o não exercício desse meu direito levará à decadência. Tá ok? Bom, gente, a gente traçou aqui os delineamentos gerais acerca da prescrição e da decadência, com base, então, nos estudos do professor Agnello Amorim Filho, que é realmente um ponto de partida para o estudo da prescrição e da decadência. E agora, nas próximas aulas, a gente vai falar um pouquinho mais particularmente sobre a prescrição e a decadência em separados. Muito obrigada, pessoal. Continuem seguindo a gente.